Olá, pessoal, sejam bem-vindas, porque é um grupo de mentoria para homens e mulheres, mas só tem mulher nesse grupo. Então, bem-vindas a mais uma mentoria mensal do grupo Mapas para Sua Carreira. E hoje eu estou muito emocionada, porque é a primeira vez, Vanessa, que tem uma convidada externa. Então, vocês Ah, no grupo. a gente já está há quase um ano com o grupo acontece desde junho do ano passado, e ele é um grupo recorrente para sempre. Como assim? Porque a gente fala de carreira, de negócio, de transição, de LinkedIn, de competências socioemocionais, então as pessoas acabam ficando e vão renovando. E a Legal. gente vai estar querendo sempre trazer convidados, mas com a agenda meio cheia, eu acabava não colocando em prática. E hoje, gente, estamos aqui com a Vanessa, e eu vou pedir que a Vanessa se apresente do jeito que você quiser, mas, né, como pessoa, mas também do lado profissional. Conta para a gente um pouquinho. E, gente, logo depois, toda a palavra vai ser, todo o tempo é da Vanessa. Eu vou ficar aqui só anotando, porque ela vai falar como que a gente pode se destacar em processo seletivo. Os segredos do RH que ninguém te conta. Então, Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nada, obrigada, Solimar, pelo convite. É minha primeira apresentação, então, né, o nervosismo é normal, mas sou Vanessa, atuo como analista de RH atualmente, já atuei também como supervisora de RH de uma empresa, sempre na área de óleo e gás, né, tenho essa experiência aí de 6 anos na área. Então, sou generalista, então atuo também na área de recrutamento e seleção, bem forte. Na área de treinamento e desenvolvimento também. Tenho também informação sobre análise de desempenho também, pesquisa de clima, endomarketing, mas estou focada atualmente no recrutamento e seleção em treinamento e desenvolvimento. Então, a área que eu mais atuo. Então, tem muita coisa para falar até a gente na equipe brinca, né? Vamos fazer um post sobre isso, tudo que a gente vai vendo durante o trabalho, tudo gera alguma informação, gera alguma dica que a gente pode dar para alguém. Então, quando a Solimar fez o convite, eu achei genial, porque eu já estava pensando nisso, né? Em passar essas informações, em poder ajudar. Sempre que eu estou no LinkedIn, a gente vê os posts das pessoas querendo ajudar alguma pessoa que está disponível no mercado. As pessoas também me perguntam, até que eu não conheço, me perguntam no LinkedIn, na mensagem, se o que eu poderia fazer, né? Então, como a Solimar trouxe esse tema, né, dos segredos, não são tão segredos, né? Já está bem disseminado, bem divulgado, mas tem algumas questões, alguns pormenores que podem otimizar a candidatura de muita gente, inclusive até para conseguir uma vaga. Né? Então, eu separei alguns pontos aqui que são bem interessantes. Mas Então, quando a deixa eu gente. até, desculpa, até te interrompendo, você falou que não são tão segredos assim, né? A gente está com um processo seletivo para coordenador pedagógico da FESP Idiomas, e eu só Sim, lembrava de você da nossa última conversa, que a gente falou que o básico, que eu acho que você também vai trazer aquele que é o básico, né? Que às vezes a gente esquece, que é o currículo. Quanta coisa que eu falo assim, Senhor, quando a gente pensa que já está disseminado, quase que não sai, disseminado, que as pessoas já sabem, erros crassos, estamos falando de pessoas de nível superior, pessoas com experiência, mas que o currículo vem com bastante erro. Então, eu só lembrei agora você falando que não são tão segredos assim, mas por incrível que pareça, talvez que não seja tão segredo para algumas pessoas ainda é, né? Então, com certeza, isso vai contribuir muito. não, exatamente, porque realmente não é uma coisa que a gente. Mais o brasileiro, né? A cultura de entrar numa empresa e ficar um tempo, né? Então, o brasileiro, a gente não tem costume de ficar atualizando o nosso currículo a todo momento, então é que a gente acaba esquecendo, a gente só faz aquilo quando a gente precisa. Então, a gente não fica reciclado na nossa mente. Claro que a gente que trabalha com isso já é aquela leitura dinâmica, né? Vou falar sobre isso aqui, então essas dicas são bem valiosas mesmo. Então, como você falou,
Solimar, exatamente. Qual é o início disso tudo, né? O currículo. É a apresentação do seu potencial, do que você tem a oferecer para aquela empresa. Então, o primeiro passo é você formular o currículo e a configuração dele também. Então, o principal que eu encontro, né, de mais gritante para mim são erros gramaticais. Então, principalmente para uma posição que você vai escrever, vai ter contato com gerente, você tem e-mails a responder, né? Algumas funções mais operacionais até não, talvez não precisaria, mas é um pouco grita aos olhos, né? Quando você lê um erro gramatical. Então, tem dúvida na palavra? Vamos jogar no Google, no Aurélio, ver uma outra palavra que você encontre mais apropriada. Então, eu, quando estou em dúvida, já procuro logo um sinônimo. Para não ter problema. Aquela piadinha tosca, né, de a secretária e o gerente querendo fazer um cheque de R$60, ela não sabia escrever, ela perguntou ao chefe, ele também não sabia, ele falou, faz o seguinte, faz 2 cheques de 30. Então, não sabe dizer que dá um jeito de outro. Exatamente. E no currículo não é diferente. A gente precisa revisar. Então, percebeu uma dúvida? Estou em dúvida nisso, estou sem internet para dar uma olhada. Não coloca essa palavra. Então, isso é o que salta muito os olhos, né? Em algumas vagas dá até para relevar, vagas operacionais, em outras questões, mas, a não ser que seja um currículo muito, né? Enfim, a gente perceba que é um erro de digitação. Existe também falhas que não há problemas. Mas até mesmo um erro de digitação diz muito sobre, né? Você não revisou, você não teve o cuidado de analisar com delicadeza todas as informações. Então, sempre revisar, revisar e revisar, né? E, além disso, ser direto no currículo. Eu recebo, por vaga, assim, mais de 100 currículos. Então, é muito complicado você ler um currículo de 5 páginas, né? Do início ao fim. Então, você precisa ser objetivo no que você quer mostrar, o que você quer dizer. Aquilo ali é uma carta de apresentação, você está se apresentando para a empresa. Ser objetivo, coeso, né? E utilizar palavras-chave. Porque, como eu falei, leitura dinâmica. Abre um currículo, viu as palavras que mais te despertam para a vaga, aquele currículo é selecionado. Então, por exemplo, uma vaga de assistente comercial, que a Solimar também abriu essa vaga. Eu dei uma olhada, já divulguei em grupos. Então, o que é interessante para essa vaga? Você ter um conhecimento da área comercial, então, setor comercial, ter experiência, boa fluência, ter cursando alguma universidade. Então, esses pontos, essas palavras-chave são interessantes. Se tivesse algum sistema, um CRM, algum outro sistema que é importante para a área, né? Inglês, se for importante, fazer um destaque nisso, se a pessoa tiver. Então, utilizar as palavras-chave da função. Analista de RH. Analista de RH tem que saber. Recrutamento e seleção, vai colocar lá recrutamento e seleção. Triagem de currículos, se for uma vaga de recrutamento. Endomarketing, se for uma vaga generalista. Então, essas palavras-chave são ideais para você conseguir passar pela primeira fase, que é a triagem do currículo. Porque é leitura dinâmica, gente. Não adianta encher a linguiça, encher o currículo de informação, botar CPF. Até a gente está tendo esse treinamento, né? É até um dado sensível de você colocar no currículo, né? Diante da lei, na LGPD, né? De Lei de Proteção de Dados, é até irrelevante você colocar essas informações, porque se você passar do nível, óbvio, e vão perguntar essas informações pessoais.
Então, não precisa colocar CPF, data de nascimento, filiação, tem gente que coloca também, coloca tipo sanguíneo, a não ser que seja uma vaga específica, né? Não sei, bombeiro, enfim, uma vaga que precise dessa informação. Mas na maior parte não é necessário, porque no ASO faz, enfim, esses exames. Então, colocar essas informações, você precisa colocar o endereço completo, cidade, estado, enfim, o bairro que você reside, porque alguns RHs gostam de contratar pessoas que moram próximo, né? Questão de proximidade. Mas não precisa colocar até um pingo de informação. CPF, RG, não é necessário. Então, mais enxuto possível com as informações concisas, objetivas, né? Então, outra informação também que é muito relevante é a informação desatualizada. A gente já leva um banho de água fria, porque muitas candidaturas agora são pelo LinkedIn. Então, você recebe o currículo, vai no perfil do LinkedIn, cada um diz uma coisa. Então, essas informações desencontradas, elas podem ser prejudiciais para o candidato. O que é correto? Aí até a gente ligar, vai ligar para perguntar, esse já foi. Então, a gente é aquilo, é muito currículo. Então, sempre atualizar e deixar tudo na melhores informações possíveis, né? Quando saiu da empresa, os cursos estão atualizados, colocar essas informações bem corretas para que quando passe de fase, não, mas eu esqueci, enfim, né? Não tem mais essa certificação e a gente contava com essa informação. Então, informação desatualizada denota um pouco que você não se organizou bem, você não atualizou igual a gramática, né? E também o que eu vejo muito em currículo é assim, incluir as atribuições. O que você fez realmente? Tem gente que coloca currículo lá, empresa Fast Pass, cargo assistente comercial. Aí pulou, botou de 2009 a 2010. E aí pulou a empresa. Mas o que você fez lá como assistente comercial? Então, incluir ponto a ponto as atribuições, exatamente o que você fez. Às vezes você pensa que não tem nada demais, mas é uma questão importante. É o que a gente está procurando, né? Não, eu acessei planilhas, eu enviei relatórios, eu acessei documentos, eu arquivei, enfim, atendi cliente. Então, você já viu que o assistente comercial não era só em contato com o cliente, ele atendeu o público também. Então, isso é importante. Então, nem todo assistente comercial faz as mesmas coisas em todas as empresas. Então, a gente precisa saber qual é a atribuição daquele cargo. Um analista de RH, generalista, pode fazer o mundo. Mas o que você fez? Eu fiquei somente recrutando, criando currículos e contratando. Então, se eu quero fazer um projeto de treinamento e desenvolvimento, essa pessoa não tem essa habilidade. Então, colocar essas informações, descrever exatamente, coloca o cargo. Se você mudou de cargo, muita gente faz isso, né? E coloca só o último. Você tem que colocar todos os que você passou pela empresa, né? Então, isso demonstra que você teve crescimento. Olha, a pessoa entrou mas eu entrei como motoboy. Indiferente, você vai colocar essas informações. Eu entrei como mensageiro, depois passei a secretária, e depois passei a analista e fui a gerente. Isso é importante. Demonstra o seu crescimento que a pessoa na cresceu, né? Exatamente. Ela foi bem aproveitada, e se ela cresceu, porque ela é um bom profissional. Você até me desculpa interromper, você estava falando aí dos dados pessoais, e aí, como isso aqui vai ficar gravado, já, né, quero aproveitar dessa deixa para as pessoas. O que eu recebi de currículo para a vaga de coordenador pedagógico de pessoas que não têm nada a ver com coordenação pedagógica foi uma loucura. Algumas a gente começou a responder,
muito obrigada, mas depois a gente passou a não responder, Sim, porque você falou, é um número muito grande. E aí eu até gravei exato. nos stories falando, gente, vocês falam assim, por que que o RH não responde? Eu mando e-mail, ninguém me fala nada. Não dá. E às vezes a vaga, como eu falei, não tinha nada a ver, eu recebi de um advogado paralegal. Assim, cara, tu pode ser super para, super legal, mas a vaga é de coordenador pedagógico de língua inglesa. Então, assim, gestão ambiental, sério, me mandando ver uma vaga e joga um currículo. É, Não sei se a pessoa fica na esperança, vai que também estão. Mas para aquela vaga, o nosso foco é um. Então, assim, para a exatamente. coordenação, eu mandei um e-mail, para o comercial, outro. Ou seja, quando eu entrava ali, meu olhar era. E pronto. Então, ter esse cuidado, não mandar para qualquer vaga, mesmo que a gente esteja desesperado. Você já falou aí, só resumindo, nessa primeira parte que já falou, de configurar, de ver erros, de ser sucinto, porque ela falou de atribuições, aí a pessoa coloca uma lista também grande. Nossas atribuições são as mais relevantes, porque tem. Claro. Lembra que ela falou de 5 páginas de currículo? Não dá. Se você não tem muita experiência, uma página. Se você tem muita experiência, 2. Eu falo para o meu marido, eu não consigo 2, então, eu tento sempre mandar assim, um resumido em 2, que não tem quase nada, e eu mando um maiorzinho, porque quando você começa a descrever a atribuição, né, fica grande. E eu acho que uma coisa importante para todo mundo que está aqui, né, e a Vanessa está tentando ser sucinta, isso é muito bom, quando ela falou de atribuição, gente, é importante você descrever o que faz, mas para alguns cargos é mais importante ainda você descrever resultados. Que resultado que você levou para a empresa? Porque ela descreveu as vagas mais operacionais, administrativas aqui, mas se você está no nível gerencial, o que, que você trouxe de resultado para a empresa? O que, que você fazia lá, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, principalmente em vagas de financeiro, né? Se você trouxe. Isso aí é a palavra-chave, né? Se você trouxe redução de custo, pode ter certeza que teu currículo vai lá para o topo. Então, colocar sempre a sua evolução na empresa, os projetos relevantes, né? Não é falar assim, eu organizei uma planilha que todo mundo usa. Né? Então, são projetos realmente que trouxeram melhorias para a empresa como um todo, para a organização. Então, sempre colocar isso, resultado, de forma sucinta. Né? Coloca isso em pontos rápidos, não precisa explicar o projeto. Não, foi um projeto que a gente fez para os Estados Unidos. Calma, não precisa todo o projeto, mas o máximo de informações interessantes, relevantes. Então, isso é muito importante para a gente ver o crescimento daquela pessoa, né? E também ver o diferencial que traz, porque isso aí todo mundo vai trazer, né? As atribuições, mas o que tem, o que é a cereja, né? Do bolo. Então, o que seria o mais interessante, determinante para aquele currículo se destacar? Então, eu costumo também dizer, e não acho relevante colocar foto no currículo, a não ser que você esteja aplicando para uma vaga, né, modelo, enfim, nesse sentido. Então, você acaba aumentando o seu currículo, você coloca a foto um pouco maior, aí você vai para a segunda página e não é tão relevante. Até porque com o LinkedIn você coloca o link lá, isso é interessante colocar no topo do currículo o link da sua página do LinkedIn, e a pessoa vai lá e acessa e te vê, não tem problema nenhum. Agora a foto no currículo já está ultrapassada, né? Agora, pessoalmente falando, eu prefiro os currículos old school, né? Currículo escrito, totalmente. Porque tem algumas pessoas que usam aqueles currículos mais formatados, né? Com uma cor, e aí colocam uma fonte diferente, uma barra, uma flor, um não sei o quê. Eu, particularmente, acho um pouco poluído, né? Visualmente. O que faz um bom currículo são as informações e não a beleza dele. Obviamente, você vai minimamente organizar o currículo, deixar todas as palavras alinhadas, colocar a mesma fonte, isso é muito importante, porque cada
hora é uma fonte. Não digo tamanho, pode colocar um tamanho maior no título, enfim, no nome, mas manter. Se eu quero Arial, é tudo Arial. Eu quero Times, tudo Times. Então, esse jogo de currículo, de fontes, de tamanhos e frufrus que colocam é irrelevante para as informações. Né? O que é importante é o que você busca, o que você trouxe de melhorias. Né? Então, acho que essa parte do currículo é muito, muito importante, porque é o principal. Entrou, depois você vai seguir os outros passos. Né? Então, um currículo limpo, clean, né? Visualmente falando, é a melhor coisa para um recrutador. Não precisa... Porque tem gente que faz um lado, aí coloca bolinhas, nível de inglês, aí coloca várias bolinhas, né? Aquilo ali, né, não está dizendo muito, eu não sei qual é a métrica utilizada, né? Pode ser muito bom, pode não ser muito bom. Então, você precisa colocar essas informações claras. Né? Nossa, você falou de inglês, Vanessa, aí me coço, né? Verdade, Até esse ponto é importante. E os meus alunos, tem aluno que vem assim, eu preciso do inglês. Quando que eu consigo o certificado? Aí às vezes, dependendo de se for uma pessoa conhecida, assim, agora. Só que eu não vendo. Eu até brinco, eu não vendo, mas né, tem lugar que vai te vender um. Aí eu falo com ele, gente, você tem que saber falar. Não é o certificado, não é colocar que fez no curso A, B ou C, ou que você já tem o certificado. Você pode nem ter certificado e saber falar. Porque se uma vaga exigir, por exemplo, a empresa na qual você trabalhava, não sei se você viu que publicou vaga hoje, né? Uhum. Eu até divulguei lá no grupo hoje. E aí legal. tem para um determinado cargo que é o inglês mais avançado, intermediário, avançado, e tem um que é básico. Básico. Não vem. E aí tem gente que fala assim, hello, aí fala, tem inglês básico. Gente, não tem inglês básico, você fala só hello. Inglês básico, você consegue ler textos em sites, mesmo que você consiga ajuda, mas você consegue ler com mais tranquilidade, você consegue participar de conversas mais simples, em que você se apresente, coisas cotidianas. Avançado, você vai falar de quaisquer assuntos. Claro que você pode não ter o domínio do assunto, mas no sentido que se você tiver, você vai conseguir falar. Então, inglês não necessariamente precisa de um curso, no sentido de eu tenho que ter um certificado. Mas para quem diploma, né? Sou formada. Sou formado, né? Que, aliás, até o próprio diploma da faculdade, às vezes eu vou fazer prova de aula aqui e a gente cai para trás, né? Infelizmente, a área de letras, a gente tem visto que está deixando muito a desejar na formação de professores, é outra história. Porque, às vezes, o cara que às vezes está estudando ainda dá uma aula muito melhor do que aquele que está formado, às vezes dá aula há 10 anos. Então, isso percebe que são coisas diferentes. É claro que você, para a faculdade, você tem que ter, porque, afinal de contas, tem profissão regulamentada e tal. Mas o inglês não é regulamentado. Então, não se preocupe com o diploma. A gente até no nosso relatório de desempenho, às vezes a gente coloca a frase assim, não se preocupe com notas, né? Se preocupe em estar melhor, ser melhor, não ter boas notas, mas estar melhor a cada dia. Então, para quem está fazendo inglês, né? No caso aqui a gente tem a Lucélia, só de exemplo, é ser o melhor a cada dia no inglês. E se tiver lá que você tem um inglês fluente, você colocar que tem, não, né? A gente não passar vergonha de colocar que tem, e a pessoa começa a perguntar, você fala, I don't understand. Repeat, please. Né? Então, a gente ter esse adendo aí, tá? Então, essas bolinhas aí, como disse a Vanessa, não diz nada. Hoje em dia, gente, para o inglês, só mais um adendo, você usa o Common European Framework, que é o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se o recrutador não sabe, aí já é complicado, porque se ele pediu em inglês, ele tem que saber os níveis, tá, gente? Mas, e se você não sabe seu nível ainda, pergunta no curso. Por exemplo, na FastPass, a gente não fica, você está no A1, você está no A2. Mas o curso sabe te dizer que nível que você está, tá ok? Fecha parênteses enorme. Volta para a Vanessa. Não, mas é isso mesmo, Solimar. E eu vejo que essa questão do inglês, é muito latente e é preocupante, até mesmo eu vejo nas vagas, em recrutadores também. Porque, por exemplo, pediu inglês básico. Para quê?
esse inglês básico, né? Porque, como você falou, ou a pessoa precisa do inglês para alguma coisa, para desempenhar o trabalho, desenvolver o trabalho em si, ou ela não precisa. Se ela precisar, isso é um ciclo. A empresa pede algo que não precisa e o candidato, às vezes, coloca alguma coisa no currículo que não condiz com a verdade. Porque a gente costuma dizer no RH, se colocou inglês básico, não sabe falar nada, e se coloca intermediário, sabe básico. É, isso mesmo. Porque quem sabe falar, coloca fluente. E ponto. E nas vagas, eu fico assim, um pouco pensativa. Se você não precisa de inglês, você não coloca inglês básico. Você não coloca nada. E se a pessoa se desenvolver dentro da empresa, você achar necessário, você dá um feedback. Então, o inglês básico é o quê? Ler e-mails, entrar na internet, que tem muitas palavras em inglês. Isso aí, você tem inglês básico para isso. Tem apenas conhecimento, né, noções. Então, você consegue, até mesmo no Google Tradutor, se virar. Então, eu sou contra solicitar algo que você não vai usar. Mas muitas empresas realmente estão pedindo inglês, pelo menos intermediário, mas algumas vagas não utilizam. Não sei por que eles pedem inglês intermediário. Isso acaba fazendo o quê? Filtrando os candidatos. Então, nem todo mundo tem possibilidade de fazer curso de inglês. É um curso, é caro. Então, você acaba excluindo uma parcela que precisa trabalhar. Então, lá vai o lado assistente social. Então, eu gosto de... Você vai usar o inglês? Ok, inglês fluente. Vamos lá e vamos colocar e vamos testar. E vamos conversar com a pessoa, vamos fazer entrevista, se for realmente utilizado. Então, seja franco no que vai colocar. Porque se você começar a perceber que tem muitas vagas que você... Isso já aconteceu com vários amigos, que tem muitas vagas, nossa, todas elas estão pedindo pelo menos intermediário. Aí procura a Fastpass, a Solimar, que vocês vão se dar bem. Porque tem muitas vagas assim, que não precisam, mas se você colocar no seu currículo, e assim, quem fala inglês, coloca lá, fluente, não adianta, a gente já sabe. Se botou básico, a gente sabe que não fala, né? Então, ter muito cuidado e ser honesto nas informações, como a gente falou. Colocar mentiras é muito complicado. Eu trabalho muito em vaga offshore, né? Então, eles colocam, muitas pessoas colocam questão de residência, que moram, né, em Macaé, moram por aqui pelo Rio, mas na verdade não residem. Então, quando a gente liga para a pessoa, não, porque eu estou aqui, e fala em outros estados. Então, por mais que as pessoas coloquem para ser chamados, né, porque existe também uma questão de logística, de custo, né? Algumas pessoas colocam na maldade. Então, a gente precisa entender até que ponto isso é uma questão para trabalho, né, para ter oportunidade mesmo, ou se realmente colocou no currículo para... Não, vou colocar, porque aí depois eu vejo o que eu vou fazer, e aí, enfim. Né? Então, a gente sabe que o Brasil está muito desigual, a gente tem muita gente querendo trabalhar, então as pessoas colocam de tudo, mas a gente precisa ter o mínimo de transparência, porque a gente quer entrar numa empresa e ficar. Então, e as empresas, as grandes empresas, prezam muito pela ética e pela honestidade, pelos valores. Então, eu acho bem interessante você colocar a verdade. E se o RH for justo, que a maioria vamos combinar, ele vai chamar pelas informações do seu currículo e pela sua honestidade, né? Então, é muito importante isso também. Tem mais algum ponto para falar sobre currículo? Solimar, alguém tem perguntas? Não sei. Quer falar sobre outras
outro passo Beleza. agora. Se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o currículo, ela pode continuar. O que vocês acham que é? Vocês que mandam. Não, pode continuar. Eu estou anotando tudo aqui. Então, Aí. tá, minha folhinha aqui. E eu tô aqui, meus estudos. E aí, depois do currículo, você foi lá, foi selecionado, fez aquela triagem, botou palavra-chave abessa e recebeu a tal da ligação, ou e-mail, que agora também é automatizado, algumas pessoas recebem e-mail. Então, tem a entrevista, que agora com a pandemia, em algumas empresas está sendo online ou presencial. Então, se a empresa estiver fazendo presencial, sugestão, gente, não se atrasem. Pesquisa, hoje em dia, não tem motivo, gente. Google Maps, o Waze, sei lá o quê, Move, vê lá o ônibus que está passando. Então, Uber, qualquer coisa, não se atrasem. Isso pode ser até clichê, mas pega muito mal, né? Ainda mais quando tem várias pessoas. Aí o de 10h30 chegou, o de 10 não chegou. E aí a gente... São 10h20, e aí a gente atende o de 10h30, espera o de 10, liga, vê o que aconteceu. Claro que imprevistos acontecem, tá, gente? Já aconteceu inúmeras vezes. Rio de Janeiro é um caos, chuva, etc. Mas tentem se planejar ao máximo para não se atrasarem, né? Verifica o local lá com antecedência, um local mais distante. Sempre ter esse planejamento, que isso indica organização, planejamento. Cada ação é analisada pelo RH. Então, não é apenas uma ação. Eu vou mandar o currículo em Word e seja o que Deus quiser. Gente, o currículo é enviado em PDF. Todos eles. Voltei lá no currículo, né? Todos eles em PDF, nomeado com seu nome bonitinho lá, renomeado, sabe? Não, eu vou mandar lá aqui 1, 2, 3 novo e vou mandar. Então, ter esse cuidado, isso tudo demonstra cuidado com as informações, delicadeza, organização, planejamento. Então, manda lá o currículo certinho, em PDF, todo bonitinho. Hoje qualquer um pode alterar, não é interessante. Então, tudo. Que horas que você enviou o currículo? O que você escreveu lá no e-mail? Só mandou? Não escreveu nada, nem boa tarde? Então, tudo isso é analisado. Cada passo deve ser friamente calculado, literalmente. Então... Nossa, você foi falando assim... a gente vai lembrando, né? Não, vai. Depois que a gente passa, né, dos 20, a gente tem muita experiência para lembrar, né? Mas aos 16 anos eu fui procurar uma vaga de estagiária na antiga Casa das Sendas, na parte do escritório. E eu lembro que no dia da entrevista, né, no RH, estava chovendo muito em São João de Meriti, mas eu cheguei uns 10 minutos antes da entrevista, toda molhada, mesmo com guarda-chuva, aquela coisa assim, tipo, nossa... E as outras duas candidatas chegaram bem depois, e elas já chegaram assim, desculpa, é a chuva, não sei o quê. Então, assim, não é, porque a distância para todas nós era a mesma, né? E o RH tem essa noção, né? Porque já tinha visto o currículo, o endereço, aquela coisa toda, antigamente eu pedia endereço. E eu não sei exatamente como é que foi a entrevista com as outras duas meninas, mas eu fiquei. E até hoje eu sempre falo com meus alunos, deve também ter tido algum outro motivo, mas a pontualidade conta. E outra coisa que você está falando do cuidado e do que a gente vai escrever no currículo, eu recebi um currículo de uma pessoa para essa posição de coordenador e a pessoa me contou a história dela, né, e meio que comove, né, mas, por outro lado, é uma pessoa que é concursada em outro estado que só está aqui para terminar o mestrado. Então, assim, eu sei que é uma pessoa que, tu terminou o mestrado, ela me larga. Então, assim, tem que ter esse cuidado também, né? A maioria das empresas, como a Vanessa falou, não quer contratar para te perder, porque é muito custoso um processo seletivo. Então, de preferência, a gente espera contratar certo, às vezes a gente erra, né? Mas contratar certo para ficar. E a pessoa já vem quase que me contando, estou aqui para fazer o mestrado, só que ela não contou assim, né? Ela contou com outras formas, é que você falou dos detalhes. Eu falei, mesmo que ela não é em área perfeita para o cargo, mas mesmo que fosse,
não daria, né? Exatamente. Esse trabalho todo tem que, pelo menos, ficar ali, trazer resultados. Claro que ninguém faz para a pessoa sair um ano depois, 6 meses. Né? Isso aí é importante deixar bem claro, né? Só que esses mínimos detalhes que a Solimar falou, é como se fosse uma pontuação. Você tem 100, né? E você vai tirando. Já chegou atrasado, menos 10. Chegou ali e já chegou se desculpando, menos 10. E você vai tirando aquela sua vida ali no videogame, né? Você vai perdendo uma vida. Porque tem tantos bons profissionais no mercado que qualquer coisa é motivo de eliminação. Porque, inclusive, eu recebo no LinkedIn, às vezes, informações, eu tenho um LinkedIn de recrutador, mas qual foi o critério que você usou? Eu sou perfeita para a vaga. Qual foi o critério? Por que eu não fui escolhida? Gente, tem que ter alguma coisa, porque às vezes tem duas pessoas com as mesmas qualificações, é tudo igual, a gente tem que ter um porém. E não tem como contratar, imagina, uma vaga, 200 aplicações. Tem como contratar os 200? Tem que ter uma peneira. Então, assim, chegou atrasado? Fora. Porque imagina se todo mundo chegou na hora, todo mundo tem a mesma qualificação e essa pessoa tem a mesma oportunidade. Então, é claro que, novamente, tem justificativas. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo muita entrevista online, né? Então, qual a justificativa do atraso do online, né? Quando agendo, eu já falo, gente, testem o link, é enviado o link, testem o áudio, testem o vídeo, fone de ouvido, testa tudo, porque às vezes a gente faz uma dinâmica com várias pessoas na mesma sala, no Zoom, igual a gente está aqui. Você imagina se uma está faltando? E aí eu já parei, olha, eu vou ligar para fulano para ver se ele vai entrar. Imagina se eu fecho com essa pessoa e os outros vão achar o quê? Né? Do processo. Nossa, realmente eu fiz tudo certo e mesmo assim não entrei. Então, é uma questão complicada. E sempre fazer esse planejamento. Se você não tem planejamento, você não consegue trabalhar. Então, esse planejamento de verificar se está tudo certo, você tem um computador, não tem computador, muitas vezes as pessoas falam, não tem computador, posso ser no celular? Claro que pode. Então, você faz o que você consegue, mas que faça correto e que dê tudo certo, né? Então, procure um lugar claro, silencioso, que você vai poder conversar sobre. Tem muitas empresas também que estão me pedindo vídeos, né? Vídeos de apresentação. É mais complicado, tem gente que é tímido. Então, mas procure vídeos no YouTube que dão dicas também de ser mais assertivo. Só um minutinho, mulheres da mentoria, a gente tem na nossa playlist como fazer um vídeo currículo, como fazer uma apresentação. Então, está liberadíssimo, está no nosso ambiente do curso, um vídeo mostrando todos os detalhes. A gente fala de todas as partes, a gente fala sobre a preparação do antes, o ambiente, o roteiro e tudo mais, o como olhar para a câmera, a gente dá detalhes todinhos. Pronto. Já vendi o peixe, que já está vendido, porque quem está na mentoria já tem acesso. E a gente nem combinou. Então, isso também é importante. Eu estou nervoso. Gente, ninguém é eliminado de processo porque está nervoso. Isso é completamente normal. Porque senão ia eliminar todo mundo, não ia sobrar um. Né? A não ser que seja para um elenco da Globo, né? Uma novela. Então, todo mundo fica nervoso, seja presencial, seja online. Então, não é problema. A questão é você se planejar e ser honesto. Passar integridade, honestidade e ética. Então, respira fundo e vai. Faz o teu vídeo, participa, gagueja, mas dá o seu recado, né?
E também, o que eu falei aqui de entrevista, cuidado com aquelas respostas clichês, né? Eu sei que tem muita RH também que faz pergunta clichê, mas algumas perguntas são necessárias para a gente entender. Imagina, se a gente faz a clichê e recebe a resposta clichê também, né? Fica mais complicado. Então, quando pergunta, né, qual o seu defeito, né? Eu sou perfeccionista. Então, esse é o clichê. Então, todo mundo fala isso, que eu sou perfeccionista. Por quê? Porque eu gosto de tudo certinho. Então, meu maior defeito é esse. E aí, o recrutador, a pessoa pensa que o recrutador vai me contratar porque eu gosto de tudo certinho, né? Mas é uma resposta muito clichê que todo mundo fala. Então, cuidado com esses termos, né? Seja sincero e honesto, mas também não vai falar, não, porque eu chego atrasada em vários lugares, meus amigos adoram. Eles ficam chateados comigo que eu chego atrasada em todas as festas, é um defeito que eu tenho. Complicado. Inclusive, Vanessa, na live do mês passado, nós trabalhamos 15 perguntas mais recorrentes em entrevistas de emprego e como responder brilhantemente. Uma delas, lógico que foi essa. Claro. A gente deu a dica de você vai pegar aquele defeitinho, não defeitão, mas que seja um defeito real, você não vai inventar. Para lapidar um pouquinho. Né? E mostrar o quanto ou como você já está trabalhando nele, que você reconhece o defeito, mas que você está buscando já. Então, por exemplo, eu costumo ser muito impaciente. De repente é um defeito. Então, você falar, no entanto, eu já tenho trabalhado isso, buscando, estar sempre com um pedaço de papel e fazendo anotação antes de eu sair falando, antes de eu atropelar a pessoa. Ótimo, a pessoa viu que você trouxe um defeito e você está buscando mecanismos para sobrepujar esse defeito. Então, é nesse Exatamente. sentido. Não tem ninguém perfeito, nesse sentido. Gente? Porque, assim, se você pergunta qual é o seu defeito, é óbvio, você vai ter que falar um defeito. Você não vai falar, não, porque eu sou linda. Então, você vai ter que falar um defeito. Mas, exatamente o que a Solimar falou. Esse defeito, você fez o quê? Colocou embaixo do tapete, nunca mais tocou nele. Não, eu sou ansiosa. Então, eu tenho um defeito que é a ansiedade. Mas eu estou lendo livros sobre esse assunto, já consigo me controlar mais na questão da ansiedade. Então, estou fazendo exercícios que estão me ajudando a controlar. Então, esses pontos demonstram que você tem um defeito, reconhece e faz algo sobre ele. Tem ações sobre ele. Não adianta só falar que é perfeccionista e acabou. Ou que chega muito atrasada e acabou. Pode até falar que chega atrasada. Eu estou chegando, eu chegava muito atrasada, mas melhorei muito meu estilo de vida, porque eu fiz isso, isso e isso. Então, é um defeito com já a resolução, aos poucos. Então, e a qualidade, a mesma coisa, né? Então, trazer também pontos que demonstram isso, né? Não, essa qualidade minha aqui porque fulano me falou, um gerente, um gestor, eu já tenho esse perfil, todo mundo me diz isso, que eu tenho esse caráter. Então, essas respostas clichês, mas que você tenha como reverter, isso é muito interessante, né? Demonstra que você estudou sobre aquilo. Então, você sacou o que o recrutador quer dizer também, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto de ouvir, é pesquise sobre a empresa antes. Então, procure o que a empresa quer, quais são os valores e a cultura da empresa e a missão, o que ela exatamente quer fazer, qual é o core business, né? O que ela faz, qual o produto final dela. Eu digo isso porque isso também poupa muito o custo do recrutamento. Porque se você não se identifica em nada com aquela empresa, você não tem que se candidatar, porque você não vai ficar. Você mesmo, não é nem a empresa. A empresa pode deixar você lá no cantinho eternamente, mas você não vai se identificar com aquilo, com o estilo daquela empresa, né? Então,
é muito importante você saber primeiro qual é a cultura daquela empresa, porque a maioria das empresas tem no site lá todas as informações. Mas tem uns sitezinhos também, né? Glassdoor, né? Alguns sites que você pode, alguns funcionários comentam sobre a empresa. Então, é bom você, até se você conhecer alguém que trabalhe, pergunte, porque no site é tudo lindo, né? Mas entenda realmente o que aquela empresa faz. Né? Se eu sou ativista, né? Sou contra, sou vegetariana, vegana, eu não vou trabalhar na Sadia, porque, né, lá na JBS, é uma coisa de carne, porque eu não vou me adaptar, não vou me dar bem. E eu não faz parte dos meus valores. Então, isso é mais importante, porque a pessoa não vai ficar. E a pessoa é boa, é um bom profissional. E a empresa também é boa, mas não bate. É aquele... Não bate ali. Não linka, você não tem liga. Então, e se você quer mesmo aquela empresa, tem uma cultura bacana, você gostou, tem boas recomendações, pesquise sobre, fale sobre a empresa. Eu sempre pergunto, o que você pesquisou, o que você sabe da empresa? O que você conhece? Não, eu olhei no LinkedIn algumas coisas, mas não sei muito, não. Você Olha, e não você teve trabalha aquele numa empresa cuidado. grande, né? A Exato. Arete Fastpass ainda não é mundialmente conhecida, mas essa é a pergunta número 1 que eu faço depois que eu me apresento. Oi, sou Solimar, que bom que você está aqui. Pesquisou sobre a empresa? Aí lembra que você falou dos pontinhos? Quando a pessoa Sim. fala, ai, nem tive tempo, ai, não olhei, ela já perde uns 50 ali. Porque a gente passa o nome da empresa, no e-mail a gente deixa até com o site, tipo, vai lá ver quem nós somos, e a pessoa não se deu o trabalho de saber onde. Porque assim, ela não conhecia a empresa, beleza, gente, nem posso. Não, Tá claro. com o ego inflado, não conhece a minha empresa. Não vou estar, uma empresa pequena ainda. Mas ela não ter acessado antes da entrevista nada aqui, só se o currículo dela fosse extremamente aquilo que você falou, né? É maravilhoso, a gente respira, porque a pessoa é maravilhosa, afinal de contas, estou contratando Deus para trabalhar aqui, então eu que né? Que seja humilde. Mas, no geral, não é o caso. Então, pesquise sobre a empresa. E essa questão que você falou de se identificar é muito importante. Né? Então, quando a pessoa fala, ah, sim, entrei no site, eu falo, e o que te chamou a atenção sobre os nossos valores? E você, isso eu não li. Eu entro para quê, então, criatura? Então, assim, você tem que ter esse conhecimento da empresa. Faça o dever de casa, se prepare para a entrevista, né? Exatamente, Solimar. E assim, tem palavras, por exemplo, no setor offshore, né, óleo e gás, por exemplo, se a pessoa fala sobre segurança, já ganhou um pontinho, que é muito importante. Se a pessoa fala na seleção da ART, da FastPass, porque eu acho a língua inglesa, já ganha pontos, entendeu? Sobre a didática. Então, tem certas coisas que você lê ali no site, valores muito importantes, que só de você pincelar na entrevista já brilha os olhos, porque uma entrevista é muito rápida, né? Meia hora, uma hora. Então, a gente precisa captar alguma coisa interessante. Então, só falar, não, porque eu moro, tal, me formei, beleza, mas e aí? Hoje em dia é mais do que formação. A gente precisa conhecer mesmo o caráter da pessoa, trazer novidades, ter inovação. Então, a gente quer uma pessoa que pesquisou e que se interesse. Não apenas que mandou o currículo. Teve uma vez que eu liguei para a pessoa para fazer uma entrevista. Com uma empresa mesmo, que eu já mandei tanto currículo. E será que eu me apresentei? Falei o nome da empresa, falei tudo. Qual é mesmo? Eu já mandei tanto currículo que eu nem lembro mais. Então, você não lembrar, pode falar novamente o nome da empresa? Eu não consegui entender o que você falou. Manda por e-mail. Enfim, né? Mesmo que você não entenda, ok, estarei na entrevista. Depois você procura saber, né? Então, essa pesquisa é crucial para você ter sucesso nessa empreitada, né? Outra coisa que eu acho também muito interessante é cuidado com as armadilhas na entrevista. Aí tem alguns recrutadores que perguntam, mas por que você se desligou da empresa X? Não, porque a empresa
a empresa, ela me deixava no escanteio, a empresa era ruim demais, não me dava feedback, a empresa, o gestor era autoritário, nossa, essa empresa, eu nunca mais voltaria nela. Você queimou a empresa, né? E você deu a entender que você vai fazer isso novamente. Então, cuidado com essas armadilhas de perguntar. Eu costumo fazer algumas perguntas assim, que alguma vez você se desapontou em algum momento na sua vida profissional? E aí alguns caem, né? Porque eu não tive uma promoção que eu estava querendo pedir para o meu chefe 5 anos, e aí não sei o que, e a empresa não me deu, por isso que eu saí, comecei a botar currículo, porque não sei o que. Pedi desligamento, deixei na mão, não embarquei mesmo, enfim. Então, cuidado com essas armadilhas do RH também, de eliminação, né? Porque você queima a empresa anterior, mas você pode queimar também essa empresa. Então, sempre ser agradecido, né? Conversar, falar positivamente, pode trazer problemas que teve, sem problema nenhum. Percalços que teve na empresa, mas sempre com a ótica positiva, porque isso que é a reputação, até porque as pessoas ligam, né, para a empresa anterior, trabalhou, enfim, como é que foi. E isso aí eu acho um ponto interessante também para você não acabar se queimando, né? E se você tiver dúvida sobre a vaga no momento da entrevista, é interessante você falar também, não só o recrutador falar sobre a vaga, mas se você tiver dúvidas, trazer também, porque pode ser a dúvida do outro, pode levar a uma discussão interessante. Eu gosto de receber essas perguntas, né? Perguntar para o recrutador também, o que você acha da empresa? Já me perguntaram. É isso. Mas o que você acha da empresa? Perguntaram para mim. A empresa te deu oportunidade? Você gosta de trabalhar aqui? Eu achei muito interessante, porque nunca tinha me perguntado isso. Qual é a sua expectativa na empresa? O que você acha? A gente, Vanessa, a gente até, no meu perfil, se eu não me engano, eu não lembro se isso aqui foi na mentoria, porque às vezes eu confundo, mas lá no meu perfil a gente tem dicas de perguntas que você tem que fazer quando o recrutador fala, tem alguma pergunta? A pior coisa é a pessoa falar, não. Ou se não, a segunda pior, não sei, eu queria saber do salário. Entendeu? Assim, tipo, só isso também é complicado. Você tem que saber ter perguntas, porque eu até falo sempre com os candidatos aqui, é uma via de mão dupla. Você está querendo aquele emprego e eles estão te querendo, então é uma troca. Então você também tem que ver se é uma boa empresa para trabalhar. Então, isso é muito importante. E, além disso, também, você estava falando aí do. Meu Deus, esqueci, deu um branco agora. Você está falando sobre isso, mas deu sim, sobre por que saiu do emprego, porque... e, de repente, não tem problema nenhum você falar, olha, lá na empresa, até onde eu estava, eu cresci o máximo que poderia naquele departamento, e aí eu não vislumbro, pelo menos num curto prazo, oportunidades de crescimento, eu estou buscando, porque eu já tenho uma experiência, eu tenho a formação, e eu estou buscando novas experiências, novos desafios. Sim, desafios. Tudo bem, tá? Sim. Não precisa também ficar aí agora, né? O que eu falo? E aí, depois de fazer toda a entrevista, né, aí é o momento de aguardar o feedback, né? Como a Solimar falou, que às vezes não dá tempo, mas a gente tenta, pelo menos dá para aqueles que foram entrevistados, claro, né, que é muito importante, mas o que a gente faz normalmente? Dá um prazo. Olha, porque a gente precisa analisar os currículos novamente, analisar as entrevistas. Então, geralmente, eu dou uma semana de prazo para uma resposta de uma vaga urgente, né? E aí, muita gente me pergunta, mas é interessante perguntar, já passou uma semana, você acha que eu devo perguntar? Eu devo sondar? Então, eu sempre informo para aguardar o prazo. Né? Aguardar o prazo. Se passou do prazo, uma gordurinha assim de mais uns 2, 3 dias, não vejo problema em perguntar, porque pode ter passado despercebido para o recrutador. Ou a vaga pode ter sido cancelada ou congelada, já aconteceu, por
inúmeras questões de pandemia, orçamento, enfim. E aí não teve tempo de informar. Então, eu acho que sim, pode falar, né? Perguntar sobre o processo, mandar um e-mail, né? Fazer uma ligação. Agora, perguntar, né, antes do prazo, eu já acho um pouco invasivo, porque você tem um prazo. E aí a pessoa já fica com aquela, ai, fulana já entrou em contato, você fica avisada. Então, aguarde o prazo. Se passar, aí sim, você está seguindo a regra, né? Então, aquela pessoa não consegue obedecer o prazo, não consegue, é ansiosa, não consegue esperar, não tem paciência suficiente. Então, tudo é calculado, né? Então, se passar do prazo, sim, pode fazer um contato. Posso fazer um contato no LinkedIn, pode em qualquer lugar. Mas enviar um e-mail, enfim. Mas não abordar assim diariamente. Tem gente que manda mensagem. E aí, já tem alguma resposta? Quando a gente fala assim, até hoje mesmo eu fiz um processo e falei, até quarta-feira, não, foi ontem, né? Então, uma semana. Até quarta-feira entramos em contato. Pode ser antes ou pode ser até quarta. Na quinta, você pode fazer contato, não tem problema nenhum. Eu esperaria até segunda-feira, porque fim de semana sabe como é que é. Na segunda-feira, entraria em contato. Olha, alguma resposta, já fiz a entrevista, estou interessado na vaga, tenho as qualificações em dia, precisa de mais alguma informação, estou disponível estou à disposição de uma outra etapa. Então, eu não acho que tem problema. Agora, abordar todos os recrutadores do LinkedIn, em todas as horas, em todos os momentos, mandando currículo, eu acho um pouco invasivo. A não ser que a empresa esteja com alguma vaga aberta, né? E aí você já conhece a pessoa, já tenha algum contato alguma vez na vida. Agora, o tempo inteiro ligando, mandando mensagem, já é complicado, né? Então, ter esse cuidado de aguardar o máximo que foi solicitado. Isso aí eu acho que é o básico, né? Agora, se você não recebeu o feedback a tempo, não se acanhe, pode perguntar. E mesmo assim não recebeu, pode fazer uma segunda tentativa. Mas eu acho que já a terceira já é um pouco, né, bater naquela tecla. Acho que realmente ficou com outra pessoa, ou ficou esquecido. E acontece, infelizmente, eu preciso falar que nem todos os RHs dão, ainda mais aqueles que têm vagas, inúmeras vagas, grande quantidade de vagas, né, alta rotatividade, eles não dão. E não tem um processo automatizado, porque tem muitos sistemas de RH que já dão automático, vai passando os processos. Empresas que não têm, elas acabam ficando muito manual. Então, pode passar despercebido, sim, né? Então, o que a gente pode fazer é acompanhar sempre as vagas no LinkedIn, no site da empresa, e verificar se já foi fechada também. É uma forma de ir atualizando essas informações, né? Outra coisa que eu acho interessante falando de LinkedIn também é cuidado com seus comentários, porque quando você acessa lá, tem lá ver todas as publicações que isso tudo fica registrado, tudo que você colocou, comentários em LinkedIns alheios, então posicionamentos políticos, xingamentos. Tem gente que agora o LinkedIn está complicado, está uma terra de ninguém. Então, ter cuidado, ter muita delicadeza no que você vai comentar, porque tudo é visto. Até Facebook, eu não vejo no Facebook, mas o LinkedIn, sim. Então, ter muito cuidado com o que você posta no LinkedIn, porque você tem que ser neutro. O LinkedIn é uma rede profissional. Agora, você quer no Facebook vender o seu sofá, fazer não sei o quê, pode. Então, assuntos polêmicos, essas publicações assim mais duvidosas,
deixe para conversar no WhatsApp com seus amigos, né, pessoais. Vanessa, desculpa te interromper. E a Foi falta de atividade no LinkedIn também pode vir a prejudicar? falta de dados? Não, falta de atividades, porque assim, não é algo que eu utilize tanto. Isso pode vir a prejudicar? Olha, para vagas de RH, é interessante você manter o seu networking, né? Sempre ativo. Eu, particularmente, gosto dessa atividade, porque você demonstra que você está engajado no mundo, que o LinkedIn é profissional, né? Então, no business, ali no mundo dos negócios, vendo sempre novidades, seguindo empresas similares, interessantes. Então, se é uma ferramenta tão boa, gratuita, que você pode utilizar a seu favor, por que não? Então, preencher sempre os seus dados completos, fazer um currículozinho do LinkedIn, no LinkedIn, colocar lá os pontos, o que você fez. Quando o LinkedIn tá bonitinho, com a fotinho toda arrumadinha, a gente fica feliz, porque quer dizer que a pessoa se importou com aquilo, né? A pessoa tá sem trabalhar, mas ela não tá apenas em casa sem fazer nada, ela se preocupou em atualizar o LinkedIn, se preocupou em atualizar o currículo, em colocar em PDF, em colocar tudo bonitinho. Então, aquela pessoa, ela não tá só... você está desempregado, o que você está fazendo? Ah, eu estou procurando, mandando currículo, eu mando tudo, eu entro no Cato, eu entro não sei o quê. E o seu LinkedIn está lá abandonado. Né? Então, se você está com tempo livre, eu acho uma ferramenta muito interessante, tem muita vaga e é utilizada. Eu utilizo todos os dias, muito o LinkedIn. Então, eu acho que se você puder formatar ele de uma forma bem atrativa, colocar uma foto, colocar uma imagem lá naquela de fundo, né? Tem uma imagem bacana, coisas que têm a ver com a sua função, preencher ele totalmente, colocar seus cursos, suas datas, principalmente as datas corretas de onde você passou, colocar a empresa, pedir para as pessoas fazerem recomendação. Isso é muito interessante, porque eu viro e mexe, entro lá e vejo se alguém colocou alguma coisa. Claro, por exemplo, no meu tem o meu marido mandando mensagem. Poxa, só ele não, né? Tem que ter mais alguma, quem trabalhou com você, pedir uma recomendação, pedir uma competência, que dá para você avaliar competências, né? Então tá lá, em inglês. Fulano me avaliou bem na competência. Então, se é uma coisa assim de graça, lá disponível para você, tá com internet, vai lá e se joga. Atualiza o máximo que puder. Curte, verdade, Vanessa. compartilha. E aí, Franciele, às vezes a gente vai esquecendo porque a gente está trabalhando, está fazendo outras coisas, né? Eu até brinco, sobre o Instagram, na verdade, eu brinco assim, gente, ou eu dou aula ou eu vou ficar gravando stories. Então, assim, eu tirei um dia da semana para poder responder perguntas, mas não dá para responder, nem abro nos outros dias, porque eu não vou conseguir responder, porque eu tenho que trabalhar, né? Então, a mesma coisa no LinkedIn, talvez não dá para a gente atualizar todo dia, estar todo dia, mas reservar 1 ou 2 dias na semana. E esse assunto é tão importante que na mentoria a gente abriu uma playlist só sobre LinkedIn, desde organizar o URL, como deixar o seu currículo organizadinho, como pedir indicações, que eu até brinquei que eu falei assim, gente, eu nunca pedi. E aí no dia da live está lá gravado, eu pedi para 10 pessoas. Mas depois eu não acompanhei a pessoa. Eu acho que são 1 ou 2 que fizeram, porque falta follow-up. Você tem que lembrar, as pessoas são ocupadas, né? Eu lembrei, quanto mais elas. Mas é importante a gente, devagarinho, né? Aos poucos, ir melhorando as imagens, sim. Mas foi aquilo que a Vanessa falou, né? O LinkedIn, assim como o currículo, muita gente só lembra de atualizar quando é demitida. Aí fica, meu Deus, é muita coisa. Mas tem que fazer aos poucos. Vanessa, falta muito, eu não estou querendo te expulsar, não, mas é porque eu estou aqui aguardando. A mensagem que eu finalizei. Finalizou. Você viu a mensagem que eu te mandei no privado? Via. Ai, meu Deus, minha teacher, Letícia. Gente, Franciele, você tem mais alguma pergunta? Qualquer? Não, tudo ok. Assunto maravilhoso. Muito bom. Vanessa, eu tenho assim, a te agradecer. Pessoal,
da mentoria. Vocês sabem que fica gravado mais ou menos uma semana depois, mas vocês podem usar os comentários do YouTube para poder fazer perguntas para a Vanessa. Como o vídeo fica privado, né? A gente abre a aula, então a Franciele está aqui como convidada hoje, mas depois o vídeo não fica disponível, a gente pega essas perguntas e passa para a Vanessa, quando ela tiver um tempinho, ela passa para a gente a resposta, sempre até uma semana depois do convidado, né? Como eu faço nas outras lives, nos outros encontros. Continue no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo exclusivo, não sei se eu te contei, Vanessa, a gente tem um grupo exclusivo para as mentoradas. Então, pessoal, no grupo já vão dando ideia do que vocês querem para o mês de maio. Eu estou com uma ideia aqui que eu vou contar para vocês lá, vocês dizem se gostou, mas eu vou primeiro esperar vocês votarem, falarem, porque vai que, né, as suas ideias estão batendo com as minhas também. Então, Vanessa, mais uma vez eu quero te agradecer por você trazer, como você falou, são coisas que parecem tão simples e que muitas vezes a gente já sabe, mas sem querer a gente pode estar pecando e não percebendo. Então, quando alguém fala daquele estado de, opa, deixa eu ver meu currículo, né? Se ele está organizado, está com a fonte só, de repente a pessoa enfeitou o pavão achando que está legal. Aliás, pessoal da mentoria, tem um vídeo com a Rosângela, que foi a nossa cliente da mentoria, a gente mostrou o antes e o depois dela com o currículo, a diferença que deu, ela queria um currículo mais moderno, mas então a gente fez com ela, porém, um mais moderno, mas seguindo, como você falou, Vanessa, old school, um pouco tradicional, porque o RH quer ter informações rápidas. E aí tem o antes e depois, então, para o pessoal da mentoria que não assistiu, procura lá na playlist de lives e de currículo também, tá? Que a gente colocou nos dois. Deixa eu ver mais o quê? Então, mantenha a mesma fonte. Inglês básico não existe, não minta, não se atrase, mostre organização, planejamento, currículo sempre em PDF, com o seu nome, né? Você nomeia lá com o seu nome. E nervosismo é ok. Você está lidando com uma pessoa lá do outro lado. E as perguntas clichê nem sempre vão querer uma resposta clichê. Então, aproveite o momento para vocês se destacarem. Gente, com essas dicas que a Vanessa deu, com certeza a gente vai estar um passo a mais. E, óbvio, lembre que o LinkedIn é seu currículo e espaço de networking, que, aliás, a gente também tem no nosso módulo Recolocação Profissional, networking. Então, lá é o lugar para você começar a fechar conexões, tá? Então, Franciele, espero que tenha gostado de estar com a gente nessa live mensal. Foi um prazer enorme. Seja sempre bem-vinda. Depois, se quiser, eu posso pedir para a Larissa te passar o link para você ser uma mentorada sempre. Então, você tem acesso até a todas as lives anteriores. Então, essa é a coisa boa, né? Todas as lives anteriores e mais de 50 vídeos, material em PDF para organizar. A maioria busca recolocação e transição, mas a gente também tem competências socioemocionais e as pessoas que estão buscando uma nova carreira, orientação, né? Então, a gente tem um material muito rico. Então, Vanessa, chega, né? Porque a Letícia está lá te esperando, já está com a sala aberta. Pessoal, beijo para vocês e até a próxima mentoria no mês que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Solimar. Obrigada, Franciele. Boa noite. Boa noite. Sorte. Tchau. Tchau, tchau.